Ninguém apareceu no enterro além dela e de dois homens da funerária que pareciam mais interessados em terminar logo o serviço do que em qualquer tipo de respeito. O padre nem chegou a vir, disseram que o velho não frequentava a igreja havia anos, e, naquelas circunstâncias, ninguém quis se comprometer. O céu estava limpo, seco demais para um dia como aquele, e o vento levantava pequenas nuvens de poeira que grudavam no vestido preto simples que ela tinha escolhido na pressa. Era o único que ainda cabia depois de tudo o que tinha acontecido nos últimos meses. Ela ficou parada por mais tempo do que o necessário depois que o caixão desceu. Não por apego, isso ela já não tinha muito tempo, mas porque não sabia exatamente o que fazer em seguida. A vida inteira tinha sido assim, sempre esperando alguém dizer qual era o próximo passo. E agora não tinha ninguém. A senhora é a única herdeira, disse o homem de terno barato, ajeitando a pasta de couro já gasta. Precisa assinar esses documentos. Ela olhou para ele sem entender completamente. Herdeira. Aquela palavra parecia deslocada, quase irônica. Durante anos, a única coisa que ela herdou foi desprezo. Da família, dos vizinhos, até de quem mal a conhecia. Sempre foi errada, a que não dava certo, a que não tinha cabeça para nada. Herdeira de quê? Perguntou, mais por hábito do que por real interesse. O homem abriu a pasta e puxou um papel amarelado, dobrado várias vezes. Uma propriedade rural. Não é grande, e, pelo que consta aqui, está abandonada há muitos anos. Ela soltou um riso curto, sem humor. Claro que está. Não fazia sentido. O velho nunca mencionou nada. Nunca falou de terras, de fazenda, de dinheiro. Pelo contrário, passou a vida inteira reclamando de tudo, dizendo que não tinha nada, que ninguém devia esperar nada dele. E, de certa forma, ela acreditou. Assinou os papéis ali mesmo, apoiando a caneta na pasta improvisada. Sem pensar muito. Não tinha o que perder. A estrada até a tal fazenda era mais longa do que ela imaginava. Começou asfaltada, depois virou chão batido, depois simplesmente deixou de ser estrada em alguns trechos. O carro alugado parecia reclamar a cada buraco, a cada pedra maior. Ela quase desistiu no meio do caminho, quando o sinal do celular sumiu completamente e o silêncio começou a pesar mais do que deveria. Mas continuou. Talvez por teimosia. Talvez por não ter mais nenhum outro lugar para ir. Quando finalmente chegou, a primeira impressão foi de abandono completo. A cerca de entrada estava caída em vários pontos, o portão pendia torto, preso por uma corrente enferrujada que já não servia para nada. A vegetação havia tomado conta de tudo, mato alto, árvores crescendo sem controle, como se a terra tivesse decidido ignorar qualquer tentativa humana de organização. Ela estacionou o carro e ficou alguns segundos olhando. Era pior do que ela imaginava. A casa principal estava lá, ao fundo, mas parecia cansada. A pintura descascada, o telhado com algumas partes cedendo, janelas fechadas há tanto tempo que já não refletiam mais nada. Não era uma casa pequena, mas também não era imponente. Era esquecida. Como se tivesse sido deixada para trás sem cerimônia. Ela empurrou o portão, que abriu com um rangido alto demais para aquele silêncio, e começou a caminhar devagar pela estrada de terra que levava até a casa. Cada passo levantava poeira, cada movimento parecia ecoar. Ninguém ali. Nenhum som de animais, nenhuma voz, nenhum sinal de vida recente. Ótimo, murmurou, mas para si mesma. Quando chegou à varanda, hesitou por um instante antes de tocar na porta. Não fazia sentido bater, mas mesmo assim bateu. 2 vezes. Esperou. Nada. Girou a maçaneta. A porta abriu com facilidade. Por dentro, o ar era pesado, parado, carregado de um cheiro antigo de madeira e tempo. A luz entrava pelas frestas das janelas, desenhando linhas no chão coberto de poeira. Os móveis ainda estavam ali, uma mesa, algumas cadeiras, um armário encostado na parede, tudo coberto por uma camada fina que denunciava o abandono. Ela entrou devagar, como se estivesse invadindo um lugar que não lhe pertencia. Mas, de alguma forma, agora pertencia. Passou os dedos sobre a mesa e observou o rastro limpo que ficou.
Aquilo não era só abandono recente. Era anos. Muitos anos. Por que você nunca falou disso? Disse em voz baixa, como se o velho ainda pudesse responder. A pergunta ficou no ar, sem resposta. Explorou a casa aos poucos. Um quarto simples, outro menor, uma cozinha com utensílios antigos, mais organizados. Nada parecia revirado, nada parecia saqueado. Apenas, parado no tempo. E isso era estranho. Porque quando alguém abandona um lugar assim, normalmente deixa marcas mais evidentes. Bagunça, pressa, algo interrompido. Ali não. Era como se alguém tivesse decidido sair com calma. E nunca mais voltado. Ela voltou para a sala principal e se sentou em uma das cadeiras, que rangeu sob seu peso. O silêncio agora era mais denso. E, pela primeira vez, uma sensação incômoda começou a crescer. Não era medo. Era outra coisa. Uma espécie de desconforto difícil de explicar. Levantou-se novamente e começou a observar com mais atenção. Foi quando percebeu algo que não tinha notado antes. Um quadro na parede. Pequeno, discreto, quase escondido ao lado do armário. Ela se aproximou. Era uma fotografia antiga. 3 pessoas. Um homem mais jovem, provavelmente o velho, uma mulher que ela nunca tinha visto e uma criança. Ela. Ou alguém muito parecido com ela. Franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Ela nunca tinha visto aquela foto. Nunca tinha visto aquela mulher. E, ainda assim, havia algo familiar demais ali. Estendeu a mão e retirou o quadro da parede. Atrás dele, algo caiu no chão com um som seco. Um envelope. Amarelado, fechado, com o nome dela escrito à mão. O coração bateu mais forte, mas não de emoção. Era mais uma reação instintiva, como se o corpo estivesse percebendo algo antes da mente. Ela se abaixou, pegou o envelope e ficou alguns segundos apenas olhando. O nome estava certo. A caligrafia, provavelmente do velho. Mas aquilo significava uma coisa. Ele sabia que ela viria. E não só isso. Ele deixou aquilo ali esperando. Ela abriu o envelope com cuidado, tentando não rasgar o papel já frágil. Dentro, havia apenas uma folha dobrada. Desdobrou. Leu a primeira linha. E parou. Respirou fundo. Leu de novo. Se você está lendo isso, é porque ninguém mais conseguiu impedir que você chegasse até aqui. O silêncio da casa pareceu se tornar ainda mais pesado. Ela continuou lendo, devagar, cada palavra se encaixando com uma precisão desconfortável. Essa fazenda nunca esteve abandonada de verdade. Só foi esquecida por quem precisava esquecer. E você, foi mantida longe por um motivo. Ela sentiu um frio subir pela espinha, não de medo irracional, mas de algo muito mais concreto. Algo estava errado. Muito errado. Olhou ao redor, como se a casa pudesse oferecer alguma explicação imediata. Mas tudo continuava igual. Parado. Silencioso. Voltou os olhos para a carta. Antes de qualquer coisa, você precisa entender, nem tudo o que te contaram sobre sua vida é verdade. E a pessoa que você acha que foi, nunca foi quem disseram. Ela engoliu seco. Aquilo não era só um recado. Era um aviso. E, pela primeira vez desde que chegou, ela percebeu que aquela fazenda não era apenas uma herança esquecida. Era o começo de algo que alguém, durante muito tempo, fez questão de esconder. Ela releu aquelas linhas mais uma vez, como se estivesse procurando algum erro, alguma falha que explicasse aquilo tudo de forma simples. Mas não havia nada de simples ali. O papel tremia levemente entre seus dedos, não por medo irracional, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, algo estava fugindo completamente do controle, e ela não tinha mais ninguém para culpar além de si mesma por ter vindo até ali. Ainda assim, havia uma clareza estranha crescendo por baixo da confusão, aquilo não era um engano. Não era coincidência. Era intencional. Cada detalhe. Ela virou a folha esperando mais, mas não havia mais nada escrito.
Nenhuma explicação direta, nenhum desfecho, nenhuma assinatura. Apenas aquelas frases curtas, diretas, que pareciam mais abrir perguntas do que responder qualquer coisa. Aquilo a irritou imediatamente. Era típico. O velho sempre foi assim, falava pela metade, escondia o resto, deixava os outros lidarem com as consequências. Sempre pela metade, murmurou, passando a mão pelo rosto. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, ele tinha deixado algo concreto. Algo que não podia mais ser ignorado. E, principalmente, algo que envolvia diretamente ela. Ela olhou novamente para a fotografia caída ao lado. Pegou o quadro e encarou os rostos com mais atenção. O homem era claramente ele, mais novo, mais forte, menos amargurado. A mulher não era qualquer pessoa. Pela forma como estavam posicionados, pela proximidade, pelo jeito como ele a olhava, havia ali uma intimidade que não combinava com as histórias vagas que ele sempre contou sobre o passado. E a criança não era apenas parecida com ela. Era ela. Ou alguém que poderia facilmente passar por ela em qualquer situação. Só que aquilo era impossível. Ela cresceu ouvindo que a mãe tinha morrido cedo, que não havia fotos, que o passado era complicado demais para mexer. Sempre que perguntava, vinha uma resposta curta, desconfortável, seguida de silêncio. E ela, com o tempo, aprendeu a parar de perguntar. Agora, olhando aquela imagem, tudo aquilo parecia menos uma história triste e mais uma história mal contada. Ela levantou devagar, segurando a carta em uma mão e o quadro na outra. A casa já não parecia apenas abandonada. Parecia preparada. Como se alguém tivesse deixado aquilo ali esperando exatamente aquele momento. Certo, disse em voz baixa, tentando organizar os pensamentos. Se isso não é tudo, então o resto tem que estar aqui. Começou a procurar de forma mais sistemática. Não mais como alguém curioso, mas como alguém que precisava encontrar respostas. Abriu o armário da sala, roupas antigas, dobradas com cuidado. Nada de valor aparente. Na cozinha, vasculhou gavetas, potes, prateleiras. Apenas utensílios comuns, alguns enferrujados, outros ainda utilizáveis. Nada que explicasse nada. Foi para o quarto maior. O colchão estava velho, mas não destruído. Havia uma cômoda ao lado da cama. Abriu a primeira gaveta, papéis. Contas antigas, recibos, documentos simples. Ela começou a folhear um por um, mesmo sem saber exatamente o que procurava. Até que encontrou algo diferente. Um contrato. Amarelado, mas bem conservado. Ela levou até a luz da janela e começou a ler. Era um documento de compra e venda. Da fazenda. O nome do comprador, o velho. Mas o nome do vendedor não era de alguém desconhecido. Era o mesmo sobrenome dela. Ela franziu a testa, aproximando o papel do rosto, como se estivesse lendo errado. Não estava. Aquilo significava uma coisa muito clara. A fazenda não tinha sido simplesmente adquirida. Ela já pertencia à família. E, em algum momento, foi vendida para ele. Por que alguém venderia algo assim para ele? Sussurrou, mais para organizar o raciocínio do que esperando resposta. E então percebeu outro detalhe. O valor. Era ridiculamente baixo. Não fazia sentido. Nem para a época. Aquilo não era uma venda comum. Era uma transferência disfarçada. Ela sentiu o estômago apertar levemente. Isso aqui foi armado, disse, agora com mais certeza. Guardou o documento e continuou procurando. Agora com mais urgência. Na última gaveta da cômoda, encontrou uma caixa de madeira pequena, fechada. Não estava trancada. Dentro, havia mais papéis. Mas esses eram diferentes. Mais organizados. Mais importantes. Certidões. Registros. Nomes. Ela começou a folhear um por um, e quanto mais avançava, mais o padrão ficava evidente. Registros de nascimento. Mas não apenas o dela. Havia outro. Mesmo sobrenome.
Mesma data de nascimento. 2 registros. Ela parou. O ar pareceu faltar por um instante. Voltou para o primeiro documento. Depois para o segundo. Não havia dúvida. 2 crianças. Mesma data. Mesmo local. Mas nomes diferentes. Ela ficou imóvel por alguns segundos, tentando entender o que aquilo significava. Não, murmurou, quase automaticamente. Mas era inevitável. Aquilo só podia significar uma coisa. Ela não era filha única. Nunca foi. E, de alguma forma, aquilo foi escondido. Ela passou a mão pelos cabelos, andando de um lado para o outro no quarto, tentando encaixar tudo. As peças começavam a formar uma imagem, mas ainda incompleta. Olhou novamente para a carta. Nem tudo o que te contaram sobre sua vida é verdade. Você não brincaria com isso, disse, como se estivesse confrontando o velho. Mas ele já não estava ali. E, pela primeira vez, ela percebeu algo que doía mais do que qualquer desprezo que já tinha sentido. Não era só que esconderam coisas dela. Era que alguém trabalhou ativamente para manter aquilo escondido. Ela voltou rapidamente para a sala, pegou a foto e encarou novamente a mulher. Quem é você? A resposta não veio. Mas outra pergunta surgiu, ainda mais incômoda. Se existia outra criança, onde ela estava? Ela sentiu um frio diferente agora. Não era medo. Era urgência. Voltou para a caixa e continuou vasculhando. Encontrou anotações soltas, algumas cartas não enviadas, rabiscos. Nada parecia direto o suficiente, até encontrar um caderno. Capa simples. Pouco usado. Abriu. As primeiras páginas estavam em branco. Depois, algumas anotações curtas, datas, números. E então, no meio, um texto mais longo. A caligrafia era a mesma da carta. Ela começou a ler. Não foi escolha minha do jeito que vão tentar fazer parecer. Quando tudo aconteceu, já estava decidido por gente maior. Eu só fui o único que não virou as costas completamente. Ela apertou o caderno com mais força. Disseram que era melhor assim. Que uma ficaria com tudo, e a outra, bem, a outra não faria falta. Eu aceitei parte disso, e vou carregar essa culpa até o fim. Mas não aceitei tudo. O coração dela agora batia mais forte. Se um dia você voltar aqui, é porque alguma coisa deu errado no plano deles. E, se deu errado, você vai precisar saber onde mexer. Ela virou a página rapidamente. Nada. Era só aquilo. Onde mexer onde? Soltou, irritada. O silêncio respondeu. Mas dessa vez, ela não ficou parada. Ela já sabia uma coisa. Aquilo não ia terminar naquela casa. Ela caminhou até a porta, olhou novamente para a propriedade. O sol já começava a baixar, alongando as sombras, dando ao lugar um ar ainda mais pesado. Mas agora ela não via mais apenas abandono. Via peças escondidas. Coisas enterradas, não literalmente, mas em histórias, em documentos, em decisões. Ela respirou fundo. Certo, disse, mais firme. Voltou para dentro, juntou tudo o que encontrou, a carta, o contrato, os registros, o caderno. Se existia outra pessoa, ela precisava encontrar. E, mais do que isso, precisava entender quem decidiu tudo aquilo. Porque uma coisa estava clara agora, de um jeito impossível de ignorar. Ela não foi apenas desprezada pela vida. Ela foi colocada exatamente onde alguém queria que ela estivesse. E aquela fazenda não era um acidente. Era o ponto de partida. Ela não dormiu naquela noite. Nem tentou. Sentou-se na cadeira da sala com os papéis espalhados sobre a mesa, como se organizá-los de formas diferentes fosse, em algum momento, revelar uma resposta que ainda não estava ali. A casa estalava de vez em quando, madeira velha reagindo ao frio da madrugada, ao vento que passava pelas frestas, e qualquer outro dia aquilo seria incômodo. Mas agora, era irrelevante. O que realmente pesava era o silêncio das informações incompletas.
Havia algo grande ali, evidente demais para ser ignorado, mas ainda fragmentado o suficiente para não ser compreendido. E isso a mantinha acordada. Ela pegou novamente o registro de nascimento duplicado, comparando cada detalhe como se procurasse um erro técnico que invalidasse tudo aquilo. Mesma data, mesmo local, mesma assinatura do cartório. Não era falsificação grosseira. Era oficial. E isso tornava tudo pior. Porque significava que não foi apenas escondido dentro de casa, foi validado fora dela também. Alguém garantiu que aquela história fosse registrada de forma controlada. Quando o dia começou a clarear, ela já tinha tomado uma decisão que parecia óbvia demais para ter demorado tanto. Precisava sair dali, pelo menos por algumas horas, e ir até a cidade mais próxima. Se aquilo tinha sido registrado, tinha que haver rastro. Cartório, arquivos, gente que lembrasse. Lugares onde as coisas não desaparecem completamente, apenas ficam enterradas sob burocracia e esquecimento. Guardou os documentos em uma mochila, olhou uma última vez para casa e saiu sem trancar a porta. Não fazia diferença. Ninguém parecia se importar com aquele lugar há muito tempo. A cidade não ficava tão longe quanto a estrada fazia parecer. Pequena, quente, com aquele movimento lento de interior onde todo mundo parece saber mais da vida dos outros do que deveria. Assim que estacionou, sentiu alguns olhares demorados. Não era difícil perceber que ela não era dali. E isso, naquele tipo de lugar, sempre chamava atenção. Entrou no primeiro cartório que encontrou, um prédio simples, pintura clara já desgastada pelo sol. O ventilador no teto girava devagar, espalhando um ar morno que não ajudava muito. Um homem mais velho estava atrás do balcão, óculos baixos no nariz, expressão de quem já viu de tudo e não se surpreende mais com nada. Bom dia, ela disse, firme, tentando não demonstrar a ansiedade que começava a apertar por dentro. Preciso consultar alguns registros antigos. Ele levantou os olhos devagar, avaliando-a por um segundo a mais do que o necessário. Antigos quanto? Ela abriu a mochila, puxou uma cópia do documento e colocou sobre o balcão. Nascimento. Dessa data. Ele pegou o papel com cuidado, leu sem pressa, como se cada linha precisasse ser absorvida completamente antes de qualquer reação. Quando terminou, apoiou o documento sobre o balcão e cruzou os braços. Isso aqui, começou, hesitando de leve, não é daqui. Ela franziu a testa. Como assim? O registro foi feito aqui na região, mas não nesse cartório. Tem outro, mais antigo, uns 15 minutos daqui. Esse tipo de documento, ele deu um leve toque com o dedo no papel, geralmente fica lá. Ela sentiu, tentando esconder a frustração. E o senhor sabe se ainda funciona? Funciona. Mal, mas funciona. Ele fez uma pausa, olhando novamente para o documento. Esse sobrenome, você é parente de quem? Ela sustentou o olhar, sem responder imediatamente. Isso importa? Ele deu de ombros. Numa cidade como essa, tudo importa. Ela pegou o papel de volta. Obrigada. Saiu antes que ele pudesse fazer mais perguntas. Já tinha informação suficiente por enquanto. Voltou para o carro e seguiu a direção que ele indicou. O segundo cartório era ainda mais simples, quase escondido entre duas construções maiores. A placa antiga, meio apagada, indicava que estava no lugar certo. Lá dentro, o ambiente parecia ainda mais parado no tempo. Arquivos físicos, estantes cheias de pastas, aquele cheiro característico de papel antigo que parecia grudar na roupa. Uma mulher de meia idade estava organizando alguns documentos quando ela entrou. Diferente do homem anterior, essa não parecia desconfiada, apenas cansada. Posso ajudar? Ela respirou fundo, tentando manter o foco. Preciso localizar um registro de nascimento. Ou dois. Entregou os papéis. A mulher analisou rapidamente, ao contrário do primeiro atendente, sua expressão mudou de forma quase imperceptível. Isso aqui, disse, mais para si mesma do que para ela, faz tempo. Mas existe, não é? A mulher hesitou por um segundo, depois assentiu. Existe.
Mas não está digitalizado. Vou ter que procurar. Eu espero. E esperou. Sentado em uma cadeira dura, observando o movimento lento da mulher indo e voltando entre as estantes. O tempo ali parecia passar diferente. Mais devagar, mais pesado. Cada minuto aumentava a expectativa e, ao mesmo tempo, o medo do que poderia encontrar. Quando a mulher voltou, trouxe uma pasta grossa nas mãos. Colocou sobre o balcão com cuidado, como se estivesse lidando com algo frágil. Aqui. Ela abriu sem cerimônia, passando as páginas com rapidez até encontrar o que procurava. E lá estavam. Os dois registros. Idênticos em muitos pontos, diferentes apenas no nome. Mas havia mais. Anotações laterais. Pequenas, quase escondidas, como se alguém tivesse tentado registrar algo sem chamar muita atenção. Ela se aproximou mais. O que é isso aqui? A mulher inclinou o corpo, olhando também. Observações administrativas. Não é comum, mas acontece. Ela leu em voz baixa. Transferência autorizada conforme solicitação superior. O estômago revirou. Solicitação de quem? A mulher deu de ombros. Isso não costuma vir detalhado. Mas aquilo já era o suficiente. Solicitação superior não era linguagem de família. Era linguagem institucional. Alguém com poder suficiente para mandar e não precisar explicar. Tem mais alguma coisa vinculada a esses registros? Perguntou, agora com mais urgência. A mulher pensou por um momento. Pode ter, espera. Voltou novamente às estantes. Dessa vez demorou mais. Quando retornou, trouxe um envelope menor. Isso estava anexado, mas separado. Ela abriu sem pedir permissão. Dentro, havia um único papel. Um termo simples, quase frio demais para o conteúdo que carregava. Declaração de guarda e responsabilidade. Ela leu rapidamente. O nome dela estava ali. E outro nome também. O segundo registro. Mas havia uma diferença crucial. Enquanto ela foi oficialmente registrada sob responsabilidade direta, o outro nome foi remanejado. Remanejado para onde? Perguntou, a voz mais baixa agora. A mulher balançou a cabeça. Isso não está aqui. Ela fechou os olhos por um instante. Aquilo não era só uma descoberta. Era a confirmação de algo muito maior. Não foi uma separação por acaso. Foi uma decisão formal. Planejada. Registrada. Executada. Ela guardou os documentos com cuidado, mas sua mente já estava muito à frente. Se alguém foi remanejado, houve um destino. E se houve um destino, havia um caminho. Ela levantou-se, agradeceu automaticamente, sem realmente processar o que dizia, e saiu do cartório com passos rápidos. O calor do lado de fora parecia mais intenso agora, ou talvez fosse apenas a pressão que começava a subir dentro dela. Encostou-se no carro por um momento, respirando fundo, tentando organizar tudo. 2 crianças. Uma mantida. Outra removida. E alguém acima de todos decidindo isso. Ela abriu os olhos devagar. Eu vou encontrar você, disse, sem saber exatamente para quem estava falando. Mas sabia o suficiente. Aquilo não era mais sobre entender o passado. Era sobre seguir um rastro que alguém achou que nunca seria seguido. E, pela primeira vez desde que tudo começou, ela não se sentia perdida. Ela se sentia direcionada. Mesmo que esse caminho levasse direto para pessoas que fizeram de tudo para que ela nunca chegasse até ali. Ela ficou ali por mais alguns segundos, encostada no carro, sentindo o calor bater no rosto e tentando segurar a avalanche de pensamentos que começava a ganhar forma. Não era mais só uma sensação de que algo estava errado, agora havia estrutura, registros, palavras oficiais que confirmavam que aquilo tudo foi organizado com método. E método significava intenção. Alguém não apenas tomou decisões, alguém garantiu que elas fossem executadas, e mais importante, que fossem difíceis de rastrear. Mas não impossíveis. Nunca completamente impossíveis.
Ela entrou no carro e não ligou imediatamente. Ficou olhando para o volante, como se aquilo fosse um ponto de apoio para o que vinha pela frente. O nome remanejado não saía da cabeça. Não era um termo casual. Era burocrático, impessoal, usado quando se quer tirar o peso humano de uma decisão. Ninguém abandona em papel. Ninguém separa oficialmente. Se remaneja. Se transfere. Se reorganiza. Palavras frias para decisões definitivas. Ligou o carro e, antes de sair, abriu novamente o envelope menor. Leu mais uma vez a declaração. Havia um detalhe que tinha passado batido na primeira leitura. No rodapé, uma assinatura. Não era o nome completo, apenas um sobrenome e uma rubrica mais elaborada. Mas aquilo já era alguma coisa. Não era mais uma decisão sem rosto. Era alguém. Ela tirou o celular do bolso, fotografou o documento e ampliou a assinatura. Tentou mentalizar aquilo, repetir na cabeça. Se alguém assinou, essa pessoa existiu fora daquele papel, trabalhou em algum lugar, respondeu alguém, deixou rastros. E, em cidades pequenas, rastros não desaparecem tão fácil quanto as pessoas pensam. Saiu dali sem destino exato, mas com uma direção clara. Precisava encontrar alguém que estivesse ali há tempo suficiente para lembrar. Não um funcionário atual, não alguém preso a regras. Alguém que conhecesse as histórias que não entram nos registros formais. Parou em um bar simples, desses de esquina, com mesas de plástico na calçada e um ventilador barulhento tentando dar conta do calor. Sentou-se, pediu uma água e ficou observando. Não demorou para perceber quem provavelmente sabia mais do que os outros. Um homem mais velho, sentado sozinho, tomando café já frio, olhando o movimento como quem já viu aquele mesmo cenário se repetir por décadas. Ela pegou os documentos, levantou e foi até ele. Posso sentar? Ele levantou os olhos devagar, avaliando-a de cima a baixo, mas fez um gesto com a mão indicando a cadeira. Pode. Ela sentou, sem rodeios. O senhor conhece esse sobrenome? Perguntou, deslizando o papel com a assinatura até ele. Ele não tocou de imediato. Primeiro olhou para ela, depois para o papel. Quando finalmente pegou, sua expressão mudou de leve. Não surpresa, mas reconhecimento. Conheço. Ela sentiu o corpo ficar mais alerta. Quem é? Ele soltou um pequeno suspiro, apoiando o papel na mesa. Foi alguém importante aqui, há muito tempo. Não no sentido de política grande, mas mandava o suficiente para fazer as coisas acontecerem sem muita pergunta. Ainda está por aqui? Ele balançou a cabeça. Não. Já morreu. Ela sentiu, absorvendo a informação. Família? Tem. E ainda tem influência. Aquilo foi o suficiente para ligar mais uma peça. Eles ainda estão na região? Estão. Ele olhou novamente para o papel, depois para ela, agora com um interesse diferente. Você não é daqui. Não. Mas isso aí, ele deu um leve toque no documento, tem história. Ela não desviou. Eu sei. E estou tentando entender. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse decidindo até onde iria. Antigamente, começou, tinha umas coisas que não eram decididas dentro de casa. Quando dava problema, quando alguém não queria lidar com certas situações, levavam para a gente que resolvia. Ela apertou levemente os dedos sobre a mesa. Resolver como? Ele deu de ombros. Dando destino. Aquilo bateu mais forte do que qualquer palavra anterior. Crianças também? Ele não respondeu imediatamente. Apenas a encarou por um instante mais longo. Principalmente quando envolvia nome de família. Ela sentiu o ar pesar. E esse tipo de coisa, era comum? Não era comum. Mas também não era raro o suficiente para ninguém saber. Ela passou a mão pelo rosto, tentando manter a clareza. Se alguém fosse remanejado, disse, escolhendo a palavra com cuidado, para onde iria? Ele inclinou o corpo levemente para frente. Dependia de quem estava decidindo. Às vezes para longe.
Às vezes para perto, mas fora de vista. Casas de conhecidos, instituições, até famílias que aceitavam sem perguntar muito. Ela engoliu seco. E dava para rastrear isso hoje? Ele soltou um riso curto, sem humor. Dá para tentar. Mas quem fez isso direito, não deixou o caminho fácil. Ela assentiu. Não esperava facilidade. E essa família, apontou novamente para a assinatura, ainda tem propriedades por aqui? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu. Tem uma fazenda grande, do outro lado da região. Não é abandonada. Aquilo acendeu algo imediato dentro dela. Nome? Ele hesitou. Para que você quer saber? Ela sustentou o olhar, firme. Por que isso aqui? Levantou levemente o documento. Não é só papel. É parte da minha vida. E alguém decidiu ela por mim. O homem a observou por mais alguns segundos, como se estivesse medindo quanto ela realmente estava disposta a ir até o fim. Então falou. Ela não reagiu de imediato. Apenas absorveu. Repetiu o nome mentalmente. Gravou. Obrigada. Levantou-se antes que ele pudesse acrescentar qualquer coisa. Pagou a água no balcão e saiu sem olhar para trás. Dentro do carro, o silêncio voltou. Mas agora era diferente. Não era mais vazio. Era carregado de direção. Ela colocou o celular no suporte e digitou o nome da fazenda. Demorou um pouco, mas encontrou. Não tinha muita informação online, mas o suficiente para confirmar a localização. Não era perto. Mas também não era impossível. Ela respirou fundo, apoiando as mãos no volante. Então é lá, disse, quase como uma confirmação para si mesma. Mas antes de ligar o carro, algo a fez parar. Uma última dúvida. Se aquilo tudo foi planejado, se alguém teve o cuidado de registrar, esconder, transferir, então talvez ela não fosse a primeira a tentar entender. Ou talvez ela nunca deveria ter chegado até esse ponto. Essa possibilidade não a fez recuar. Fez o contrário. Endireitou o corpo, ligou o carro e saiu. A estrada agora parecia diferente. Não porque mudou, mas porque ela mudou. Cada quilômetro não era mais apenas distância, era aproximação de respostas que, até poucos dias atrás, ela nem sabia que precisava. E, no fundo, uma certeza começava a se consolidar com uma força impossível de ignorar. A outra criança não desapareceu. Ela foi colocada em algum lugar. E esse lugar não estava tão longe quanto fizeram parecer. A estrada parecia mais longa do que realmente era, não pela distância, mas pelo peso do que ela carregava agora. Cada curva, cada trecho de terra levantando poeira atrás do carro, parecia empurrá-la mais fundo em algo que já não tinha volta. Ela não estava mais indo ver o que encontrava. Estava indo confirmar. E confirmação, ela sabia, muda tudo. Não dá mais espaço para dúvida confortável, para interpretação conveniente. Confirmação obriga escolha. O nome da fazenda ainda ecoava na cabeça, repetindo como um marcador fixo. Ela já tinha passado da metade do caminho quando começou a perceber os sinais de que estava chegando em uma região diferente. As propriedades já não eram abandonadas, as cercas estavam de pé, os pastos organizados, o gado visível à distância. Aquilo não era um lugar esquecido. Era ativo. E isso, por si só, já dizia muito. Quando finalmente avistou a entrada, reduziu a velocidade sem perceber. O portão era grande, bem cuidado, com uma placa discreta indicando o nome da propriedade. Nada chamativo, mas sólido. Não havia luxo exagerado, mas havia presença. Ali, alguém ainda fazia questão de mostrar que mandava. Ela não entrou de imediato. Parou o carro um pouco antes, desligou o motor e ficou observando. Não havia movimento aparente naquele ponto, mas isso não significava ausência de gente. Pelo contrário. Lugares assim funcionam sem precisar se exibir. Ela pegou a mochila no banco do passageiro, abriu e tirou os documentos novamente. Passou os olhos por eles mais uma vez, como se quisesse garantir que tudo aquilo ainda era real.
O registro duplicado, a declaração de guarda, a assinatura. Tudo ali. Tudo concreto. Nada de interpretação vaga. Respirou fundo. Se alguém sabe, está aqui, disse em voz baixa. Ligou o carro novamente e avançou até o portão. Não estava trancado. Apenas encostado. Isso a fez franzir a testa por um instante. Um lugar daquele tamanho, com aquela estrutura, não trancava? Ou não precisava? Empurrou devagar e entrou. A estrada interna era bem cuidada, cascalhada, diferente da que levava até a fazenda abandonada. Algumas construções menores apareciam ao longe, galpões, depósitos, tudo em funcionamento. Mais adiante, a casa principal. Grande, sólida, sem ostentação exagerada, mas claramente habitada. Diferente da outra, que parecia ter sido deixada para trás, aquela casa parecia presente. Ela estacionou a uma distância respeitosa e desceu. Antes mesmo de chegar até a varanda, um homem apareceu lateralmente, vindo de uma das construções. Não era velho, mas também não era jovem. Postura firme, olhar direto. Não parecia apenas um funcionário comum. Tá procurando alguém? Perguntou, sem hostilidade, mas também sem abertura. Ela parou a alguns metros. Estou. Ele cruzou os braços, esperando. Eu preciso falar com alguém responsável por essa propriedade. Ele inclinou levemente a cabeça. Para quê? Ela não hesitou. Assunto antigo. Envolve documentação. Ele a observou por alguns segundos, como se estivesse tentando decidir se aquilo valia o tempo dele. Quem é você? Ela abriu a mochila com calma, tirou o documento com a assinatura e deu um passo à frente, sem invadir demais o espaço. Isso aqui passou pelas mãos de alguém ligado a essa fazenda. Ele não pegou de imediato. Primeiro olhou para o papel, depois para ela. Isso é velho. Eu sei. E por que você acha que tem algo a ver com aqui? Ela sustentou o olhar. Porque eu já fui atrás o suficiente para não estar errada agora. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era vazio. Era cálculo. Ele estendeu a mão e pegou o papel leu. Sua expressão não mudou muito, mas houve um pequeno ajuste no maxilar. Sutil, mas visível. Espera aqui, disse, devolvendo o documento. Virou-se e caminhou em direção à casa sem dizer mais nada. Ela ficou parada, sentindo o coração acelerar um pouco mais do que gostaria. Não de medo irracional, mas de expectativa concreta. Aquilo estava se movendo. Pela primeira vez, alguém não só reconheceu, reagiu. O tempo pareceu esticar enquanto ela esperava. O vento leve mexia nas árvores ao redor, o som distante de algum maquinário funcionando quebrava o silêncio de tempos em tempos. Mas nada disso realmente importava. A porta da casa abriu novamente. Dessa vez, não era o mesmo homem. Era uma mulher. Mais velha, postura ereta, olhar firme de quem não se deixa surpreender facilmente. Caminhou até a varanda e parou ali, observando antes de se aproximar mais. Você trouxe isso até aqui, disse, sem levantar a voz, mas com uma presença que preenchia o espaço. Ela deu um passo à frente. Trouxe. Demorou. Aquilo a pegou de leve desprevenida, mas não o suficiente para quebrar sua postura. Então você já sabia que alguém viria? A mulher inclinou levemente a cabeça. Não exatamente quem. Mas sabia que, se certas coisas saíssem do controle, isso podia acontecer. Ela apertou os dedos ao redor da mochila. Eu quero respostas. A mulher desceu os poucos degraus da varanda, aproximando-se mais. Agora estavam frente a frente. E você acha que vai conseguir? Eu não cheguei até aqui por acaso. A mulher a observou por um tempo mais longo, analisando não só as palavras, mas a forma como eram ditas. Nome. Ela disse. A reação foi mínima. Mas existiu. Certo, respondeu a mulher, como se confirmasse algo internamente. Então é você. Aquilo não trouxe alívio. Trouxe mais peso.
Eu tenho o direito de saber, disse ela, agora mais firme. A mulher não negou. Tem. O silêncio que veio em seguida foi carregado de decisão. Entra, disse a mulher, finalmente. Ela subiu os degraus com passos controlados, mas por dentro tudo estava acelerado. Entrou na casa e imediatamente percebeu a diferença. Ali havia vida. Organização. História em andamento, não interrompida. A mulher a conduziu até uma sala ampla, mas simples. Nada de luxo exagerado. Apenas estrutura sólida. Senta. Ela sentou. A mochila ainda presa ao corpo, como se fosse uma extensão da própria necessidade de controle. A mulher permaneceu em pé por alguns segundos, depois começou a falar. O que você encontrou não é uma surpresa para mim. Ela sentiu o corpo tensionar. Então você sabe de tudo? Sei o suficiente. Então começa. A mulher respirou fundo, como quem aceita que aquele momento finalmente chegou. Você não foi a única criança naquela história. Eu já sei disso. Sabe no papel, respondeu a mulher, com calma. Não sabe no que isso virou depois. Ela não interrompeu. Quando vocês nasceram, houve uma decisão. Não foi simples, não foi bonita, e não foi feita por uma única pessoa. Foi um acordo. Ela sentiu a mandíbula travar. Um acordo sobre duas crianças. Sobre nome. Sobre patrimônio. Sobre controle. Aquilo encaixava. E decidiram separar. Decidiram garantir que uma crescesse dentro do que era esperado, e a outra fora disso. Ela inclinou levemente o corpo para a frente. E quem decidiu qual era qual? A mulher sustentou o olhar. Não foi uma escolha justa. Não foi uma escolha, corrigiu ela, seca. A mulher não discordou. O ar parecia mais pesado agora. E a outra? Perguntou, finalmente. Onde está? A mulher demorou um segundo a mais do que antes. Mas respondeu. E, quando respondeu, não foi uma revelação explosiva. Foi pior. Foi algo direto. Possível. Alcançável. E exatamente por isso, impossível de ignorar. Ela ficou em silêncio após ouvir. Não porque não entendeu. Mas porque entendeu perfeitamente. A outra criança não estava perdida. Não estava distante. Não estava fora do alcance. Ela estava viva. E, de alguma forma, vivendo uma vida que nunca deveria ter sido só dela. Ela não respondeu na hora. Não havia resposta possível que fosse suficiente para o que acabará de ouvir. Ficou ali, sentada, com os olhos fixos em um ponto qualquer da sala, enquanto a informação se acomodava de forma lenta e pesada dentro dela. Não era o tipo de revelação que causa explosão imediata. Era pior. Era daquelas que entram silenciosas e vão reorganizando tudo por dentro, deslocando certezas antigas até que nada mais encaixe como antes. A outra criança não só existia, estava ali, naquela mesma região, vivendo uma vida construída exatamente sobre o que deveria ter sido dividido. E mais do que isso, sabia. Ela sabe? Perguntou por fim, a voz mais baixa do que pretendia. A mulher não desviou. Sabe o suficiente. Aquilo apertou algo dentro dela. O suficiente para quê? Para não fazer perguntas que não interessam. Ela soltou um riso curto, amargo. Conveniente. A mulher não reagiu à provocação. Nem tudo foi escondido dela. Só foi direcionado. Ela se levantou devagar, como se o corpo precisasse acompanhar o peso da conversa. Eu quero ver. A mulher a encarou por alguns segundos, avaliando mais uma vez. Tem certeza? Eu não cheguei até aqui para parar agora. A resposta veio sem hesitação. A mulher assentiu de leve. Então você vai ver. Não houve preparação, não houve discurso. Apenas um gesto discreto indicando o caminho. Elas saíram da sala, atravessaram a casa e seguiram por um corredor lateral que levava para fora. O ar do lado de fora parecia mais pesado agora,
como se o ambiente inteiro estivesse carregado de algo que já estava prestes a se revelar. Caminharam em silêncio por alguns minutos até chegar a uma segunda construção, mais afastada da casa principal. Não era velha, nem improvisada. Era bem cuidada, funcional, com sinais claros de uso constante. A mulher parou antes da porta. Antes de entrar, disse, você precisa entender uma coisa. Ela cruzou os braços, esperando. Nada do que você vai ver aqui é improviso. Não é recente. Isso foi construído ao longo de anos. Eu já entendi isso, respondeu, seca. A mulher respirou fundo. Não. Você entendeu que foi planejado. Ainda não entendeu o quanto. Aquilo ficou no ar por um segundo, mas ela não recuou. Abre. A mulher não insistiu mais. Apenas girou a maçaneta e entrou. Ela veio logo atrás. O ambiente interno era claro, organizado, diferente do que ela imaginava. Não era um depósito, nem um arquivo abandonado. Era um escritório. Com mesas, computadores, pastas, gente trabalhando. Duas pessoas levantaram o olhar rapidamente quando elas entraram, mas não disseram nada. Apenas observaram. Continua, disse a mulher, seguindo até uma sala menor ao fundo. Ela acompanhou, sentindo o coração bater mais forte agora, não por medo, mas pela proximidade de algo definitivo. Quando a porta da sala se abriu, o tempo pareceu desacelerar. Havia alguém lá dentro. De costas. Sentada à mesa, olhando para um monitor. A mulher não disse nada. Apenas ficou ao lado, em silêncio. Pode entrar, disse a pessoa, sem se virar. A voz. Aquilo foi o primeiro impacto real. Ela conhecia aquela voz. Não de memória direta, mas de algo mais instintivo. Um reconhecimento que não passa pela lógica primeiro. Ela deu mais um passo. A pessoa girou a cadeira. E então não havia mais dúvida. Não era apenas parecida. Não era apenas coincidência. Era como olhar para um reflexo com pequenas diferenças. Mesmo rosto. Mesmo traço. Mesmo olhar, mas conduzido de forma diferente, moldado por outra vida. O silêncio entre as duas foi denso. Nenhuma delas parecia surpresa o suficiente para negar o que estava ali. Então você veio, disse a outra, com uma calma que não combinava com a situação. Ela demorou um segundo para responder. Eu tive que vir. A outra assentiu levemente, como se aquilo já estivesse previsto. Demorou. A palavra bateu diferente. Eu não sabia, respondeu, mais firme agora. Agora sabe. Elas se encararam por alguns segundos que pareceram mais longos do que eram. Você sabia desde quando? Perguntou ela. A outra se apoiou levemente na mesa. Não desde sempre. Mas cedo o suficiente para entender como as coisas funcionam. E você aceitou? Não havia acusação exagerada na voz. Só necessidade de entender. A outra deu de ombros, de forma quase imperceptível. Aceitar não é a palavra certa. Eu, segui. Aquilo incomodou. Seguiu o quê? Um plano feito para apagar metade da sua própria história? Um plano que me colocou onde eu estou, respondeu a outra, agora olhando direto. E que manteve tudo funcionando. O ar ficou mais pesado. Funcionando para quem? Para quem precisava. Ela soltou o ar com força. Isso não é resposta. É a única que importa aqui. O silêncio voltou, mas agora carregado de tensão. Você nunca tentou saber mais? Insistiu ela. A outra observou por um momento mais longo. Tentar saber mais significa mexer em coisas que não voltam pro lugar depois. Elas já não estão no lugar, rebateu. A outra inclinou levemente a cabeça. Para você, não. Aquilo atingiu mais fundo do que qualquer coisa até ali. Então é isso? Disse ela, sentindo a frustração subir. Você simplesmente vive com isso? Eu vivo com o que foi construído, respondeu a outra, sem elevar o tom. E você,
acabou de chegar. Ela deu um passo à frente. Isso não é só sobre você. Não é só sobre mim. É sobre uma decisão que ninguém tinha o direito de tomar. Direito e realidade raramente andam juntos, disse a outra, firme. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era apenas tensão. Era confronto direto de duas visões que não se encaixavam. Ela passou a mão pelo rosto, tentando manter a clareza. Quem mais sabe? A outra não respondeu imediatamente. Mais gente do que você imagina. Menos do que deveria. E ninguém fez nada? A outra soltou um leve suspiro. Fizeram. Garantiram que tudo continuasse assim. Ela olhou ao redor, pela primeira vez percebendo melhor o ambiente. Os computadores, os arquivos, a organização. Isso aqui, disse, lentamente, não é só uma fazenda. A outra não negou. Nunca foi. As peças começaram a se encaixar de forma mais completa agora. Controle, murmurou. A outra assentiu de leve. Informação. Decisão. Influência. Ela voltou a olhar para ela. E você faz parte disso. Eu sou parte disso. A diferença era sutil, mas significativa. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo. E eu? Perguntou, finalmente. A outra a encarou de forma diferente agora. Você era variável fora do controle. Aquilo ficou no ar. Era? A outra deu um pequeno sorriso, quase imperceptível. Você chegou até aqui. O peso daquilo caiu de forma clara. Ela não era mais invisível. Não era mais descartada. Ela era um problema. E, pela primeira vez, isso não parecia algo negativo. Ela endireitou o corpo, sentindo algo novo se formar com mais firmeza. Então vamos parar de fingir, disse. Isso aqui não termina com uma conversa. A outra não recuou. Não. Não termina. As duas se encararam, não mais como desconhecidas, não mais como peças separadas, mas como duas partes de algo que foi dividido de propósito. E que agora tinha voltado a se cruzar. Só que dessa vez, não havia mais ninguém decidindo por elas. E isso era exatamente o que tornava tudo mais perigoso. Porque a maior reviravolta não era que existiam duas. Era que, pela primeira vez, as duas estavam no mesmo lugar. Sabendo. E livres para escolher o que fazer com tudo aquilo.